mas a gente tem que compreender que o Kardec escreveu numa época Sim. que aquilo era normal. Mas é aí que eu me confundo Era cultural, era cultural. Porque assim, se tratando, vamos supor, do Felipe, do Rafael, do Bruno, do José, que somos pessoas assim, normais aqui, sabe? A gente não tem não tem uma ligação com o divino, o espiritual grande assim. Como que vamos supor, vamos por aí. Tá. Se Cristo não fazia asepsia de pessoas, por que o Kardec vai fazer? Entende? Então, por mais que seja em outra época, para uma pessoa que tem um nível espiritual A elevado, responsabilidade dele é muito maior, né? Sim, mas acontece que ele leu a Bíblia. E a Bíblia apoiava isso. A Bíblia apoiava a escravidão. A escravidão não é só contra os negros. Nunca foi. Não, tinha no Egito. Todos os povos foram escravizados. O primeiro leilão de escravos negros em Portugal aconteceu em 1440. Nós nem tínhamos sido descobertos. O Kardec nem pensava em existir e já existia esse preconceito. E a igreja não tomava a atitude que deveria tomar. Não adianta a gente querer culpar o que aconteceu no passado. Já foi, já passou. Já passou. Aqui. A igreja já aceitou que cometeu um erro. Mas eu pergunto para vocês, acontece um erro, a gente tem que se desculpar, não considera? Sim, claro. Tá, então eu pergunto para vocês, vocês conheceram o caso As Bruxas de Guaratuba? Não me recordo. De Guaratuba, não. Não assistiram? Nunca viram falar desse caso? Eu tô me lembrando alguma coisa, mas eu não tô recordando do que Aconteceu no Paraná. Só um ponto aqui, ó. Danilo perguntando quando a Bíblia apoia a escravidão. Durante toda. Se você for ler a Bíblia, tem muitos casos aí de reis que mantinham ali escravos. E tem até que Deus abençoava essa questão. Abençoava. É que a gente tem que entender que era uma outra época. Total. Mas esse caso das bruxas de Guaratuba, isso aconteceu o seguinte... uma criança foi encontrada assassinada na cidade de Guaratuba. Apontaram uma pessoa e essas pessoas estavam ligadas à política e apontaram lá um pai de santo como sendo o cara que fez o sacrifício. Essas pessoas foram torturadas e na época eu não se tinha informação, eu cheguei a fazer um vídeo dizendo, olha, se essas pessoas fizeram isso, elas não são religiosas. Passaram-se mais ou menos 20 anos para que se descobrisse que as mulheres foram torturadas da pior forma possível. E até hoje elas sofrem com isso. O cara que era o pai de santo, o cara se escondeu durante anos depois de cumprir a pena. Porque ele não podia aparecer porque diziam que ele era matador de criança. Tem um documentário. Eu vi um caso que sobre esse caso aí. Diferente, que foi no Guarujá, aqui em São Paulo, que uma moça foi assassinada. Foi assassinada na rua. Na rua pelos populares. Pelos populares por causa da acusação. Porque falaram que fake news, mas a questão que ele tá falando é um negócio religioso. Foi jurídica. A questão foi jurídica, porque foi a condenados lá. O maior júri popular da história do Brasil durou 32 dias para condenarem pessoas sem prova, não tinha prova nenhuma. Até hoje se discute se aquele corpo é do menino que foi assassinado, do menino que desapareceu. Aconteceu um outro caso no Rio Grande do Sul, aconteceu um outro caso há muitos anos atrás. Você não pode vendo a escola modelo, era isso? Não, o que ele comentou é da escola modelo. Não, ele comentou do Não, ele comentou do Guarujá lá, que é não, da escola modelo. Tava sequestrando crianças. A escola do modelo foi no Rio. Foi no Rio? Não foi em São Paulo? Acho que foi em São Paulo. Foi São Paulo? Acho que foi São Paulo. Aquele também terminou com a vida daquelas pessoas. Acabou a vida daquelas pessoas. E aí, Felipe, se eu te acuso de alguma coisa e não posso provar, mas a justiça te condena. Porque assim, até onde eu tinha conhecimento, o único que tinha sido condenado sem corpo, sem provas, assim, era o goleiro Bruno, né? Mas ali tinha o corpo, né, do menino desaparecido. Não, só no não caso comprovou. tinha, no caso tinha. Mas não tinha prova nenhuma. Mas não tinha as provas que eles tinham, eram as pessoas chorando. Depois apareceu as fitas. A polícia tinha as fitas.
Da tortura. Da tortura. Isso vocês encontram na internet se vocês pesquisarem Projeto Humanos Caso Evandro. São 36 episódios. Conta toda a história e ali vocês vão ver que existia também uma seita chamada Seita Luz, aonde um senhor que era um argentino, não me lembro se ele era argentino, ele era argentino, ele recebia uma entidade que pedia sangue de criança humana.